Olá, tudo bem com você? Eu sou Suzana Loureiro, eu sou jornalista e estou apresentando um novo videocast aqui no nosso Tribuna Lab. O tema é Empreendedorismo Capixaba, Mulheres que Inspiram. E eu estou aqui com duas mulheres que inspiram muitas pessoas. Mônica Paiva, que é proprietária das Óticas Cachoeiro, e a Andréa Cardone, que é coach, mentora de executivos. E o tema do nosso primeiro videocast é empreendedorismo familiar. E aí, quando você mistura tudo, casa, família, trabalho, emprego, tudo é dentro do mesmo balaio. É sobre isso que a gente vai falar hoje. E aí, gente, como é que é quando a gente tem uma empresa familiar? Qual é o maior desafio e qual é o maior problema hoje dessa empresa familiar, Andréia? Vamos lá. Eu acho que o maior desafio que a gente tem com empresa familiar é quando eles misturam tudo. Eu só penso no trabalho, tá todo mundo envolvido, com foco na missão, vai para casa e continua com foco na missão. Vai para o bar e continua com foco na missão. Então, é um movimento que acontece principalmente no início da empresa, que está todo mundo muito empolgado, e que se não houver uma organização, a coisa desanda. Não sei como é que foi com a Mônica, ela vai falar ali, mas a coisa desanda de um jeito que chega uma hora que você já não quer mais ouvir falar do trabalho. E parece que você não faz mais nada. É igual mãe, quando tem neném, que só ouve falar de criança, né? De mamar e tal. Na empresa familiar acaba acontecendo isso, porque todo mundo está envolvido com o mesmo foco, com a mesma energia para fazer a coisa acontecer. No começo tem uma paixão muito grande, porque o negócio é novo, tá todo mundo empolgado. Isso. Aí depois começa a complicar, né? Porque só tem esse assunto. Então, o maior erro, eu acho, é não organizar, não dosar isso, não ir desde o início estabelecendo papéis, fazendo com que as funções sejam mais esclarecidas, fazendo com que cada um saiba o que vai fazer e até onde vai. E às vezes é por desconhecimento mesmo, é vontade de fazer a coisa acontecer, né? É verdade. Mônica que trabalha com a mãe, né? Ela mora nos Estados Unidos e também aqui. Fica nesse vai e vem de Boston e Brasil e Vitória e Espírito Santo. É um pouquinho complicado, né, Mônica? E como é que é viver esse dia a dia de empresa familiar trabalhando com a mãe? Tem hora que tem vontade de ter um colinho, mas você está falando com a sócia? Tem um pouquinho de tudo. Eu, como já sou segunda geração, né? E cresci, nasci dentro da empresa já, né? Então eu via os meus pais vivendo isso aí. A empresa 24 horas por dia. E eu acho que eu tomei um horror, uma ojeriza e saí correndo para ir morar nos Estados Unidos. Falei que eu nunca iria assumir a empresa. Até a hora que realmente a minha mãe falou, olha, preciso de ajuda, não tô querendo mais. E aí eu repensei e me vi voltando e caindo da empresa de novo. E aí eu tinha muito claro isso aí, que eu não queria misturar muito as coisas. Eu tinha essa noção de que é preciso separar os papéis e o tempo. Porque se você só conversa de empresa, a relação esgota, tanto de trabalho quanto a familiar, né? Então, lá em casa, a gente separa tudo, até grupo de WhatsApp é separado, e eu tenho muito cuidado para não repetir o mesmo erro com os meus filhos. Né, de não falar de empresa, exaurir o tempo todo para eles não terem essa raiva também. Até porque eles serão os sucessores, né? Exato, acho que a gente tem mais essa noção de que a gente precisa preparar os sucessores, né? Porque é bem complicado quando você cria nos filhos uma ojeriza ao trabalho dos pais. Isso acontece muito às vezes, quando a pessoa tem um emprego que ela odeia, e no café da manhã ela xinga o chefe, e no almoço ela xinga o chefe. Chega uma hora que aqui o filho fala, Deus me livre de trabalhar nesse lugar. Ela fica perdida, porque o comportamento que eu tenho com o meu irmão, por exemplo, né, se eu tenho uma empresa familiar, ele é uma coisa, eu conheço ele, eu tenho birra, eu tenho ciúme, eu tenho uma série de necessidades que têm a ver com a minha vida pessoal. Se eu carrego isso para a empresa, imagina, oficialmente o cara é teu par, você está lá no financeiro, ele está no comercial,
Como é que vai fazer essa bagaça dar certo? Não faz. Ou você tem um ciúme danado dele, porque ele é o caçula, o queridinho da mamãe. Verdade. E até para os outros colaboradores da empresa também, né? Eles Sim. têm que ter essa noção de que são papéis diferentes e que não tem nada a ver com a família ali, né? Porque você está num ambiente de trabalho, senão você acaba confundindo muita coisa. Outra coisa é tratar pelo nome, né? Você vai gritar no meio da loja, ô mãe, como é que faz, né? Você tem que chegar aí, você tem que falar, tem que chamar, como é que é? Você chama ela de mãe, eu sei que você fala, ô, dona Maria Helena. Olha, eu chamo de mãe, mas eu não trabalho no mesmo ambiente que ela, né? Assim, a minha mãe é muito no balcão e eu trabalho escritório, até mesmo porque eu passo uma parte do tempo também nos Estados Unidos e é online, então eu fico mais comandando a equipe versus ela na loja dela, então... Eu acho que até chamar de mãe, de irmão e tal, não tem problema. E depende muito do tamanho do negócio. Se a gente estiver falando de pequenos negócios, o risco de embolar é maior ainda, porque aí o ambiente é o mesmo. Você faz alguma coisa na garagem da sua casa, então você desce, mas você já desce trabalhando, você sobe trabalhando, você não sabe mais o que é o quê, né? Quando o ambiente, como você falou, você não trabalha no mesmo ambiente que sua mãe. Isso. Então facilita. Mas chamar de mãe, isso não você tem acha que isso problema, não tem problema, né? Suzana. Não, porque o entorno acaba sabendo que é o fulano, o dono, o fundador, é o CEO. Então, depende muito do tamanho do negócio. Mas uma coisa que independe do tamanho do negócio, que é um erro muito comum, é assim, eu começo a fazer algo de forma artesanal, de forma despretensiosa, e de repente aquilo bomba. Botei lá no Instagram, todo mundo começa a comprar e eu começo, como outras empresas que não são familiares, os erros estruturais são os mesmos. A única coisa que acontece é que, numa empresa familiar, a emoção ela embola muito. Mas numa empresa pequena que também não faz um curso, não organiza um financeiro, não separa o dinheiro, não separa papéis, o que vai acontecer é que ela vai crescer de forma desordenada. Aí, na empresa familiar, o que acaba acontecendo? Eu, que era o dono do circo, né? Levanta a lona, faz a pipoca, vende o ingresso, faz o show, né? Eu que era o dono do circo, o circo aumentou. E aí eu continuo achando que eu vou fazer tudo. Não dá certo. Não dá certo. Né? E isso é uma coisa difícil da pessoa entender. É assim, quanto mais tempo tá na empresa, mais difícil é de entender. Como a minha mãe, assim, é difícil dela abrir mão de diversas coisas, porque hoje, à medida que você vai profissionalizando e buscando soluções mais práticas, e principalmente com tecnologia hoje em dia, falam que não precisa mais fazer isso. Tem uma forma mais prática e efetiva de fazer. É difícil de a pessoa abrir mão. Ela acha que está perdendo o controle, né? Isso, acha que está perdendo o controle. Então... Mas é isso mesmo, gente. Ela está perdendo o controle, né? E tá tudo bem, né? Exato. E aí, isso que você falou é muito importante. As gerações mais antigas, elas têm uma receita e elas estavam num determinado contexto. Quem está chegando agora, Suzana, precisa entender também que tem aí uma transição para ser feita, tem uma sedução do novo para as pessoas mais antigas dentro da empresa. Não, eles acham que é bom, que é o melhor e é goela abaixo. E aí você tem um problema de gerações dos negócios familiares. Você tem que respeitar isso, você tem que ter um processo para fazer isso. Para quê? Para que você não descarte fora a experiência, a história da empresa, porque isso também acontece. Quando eu tenho uma empresa familiar sólida, é mais fácil eu ter a cultura mais concreta. Isso a gente não discute. De uma empresa que começou profissional desde o início, quando ela é familiar, a cultura ela é firme. Por isso é tão difícil inovar e mudar. Exatamente, isso é totalmente real e é um desafio manter a cultura de uma empresa familiar e mesmo assim transformar a empresa numa empresa moderna e competitiva. E o novo hoje em dia está assim, exponencialmente cada vez mais curto, né? Eu acho que antes demorava 10 anos, 20 anos para você ter uma inovação. Agora, num período de 3 anos, você vê que já tem várias outras soluções. Eu acho que a pandemia mostrou isso, né? deu uma
rapidez nisso aí, muitas outras soluções surgiram, e se você não está atento ali para buscar todas as outras soluções, você fica no meio do caminho, parado nisso aí de não querer adotar o novo. Aí o que acontece se eu fui fundador e eu já vi algumas mudanças, e eu já vi alguns eventos que foram muito sazonais, foram muito de uma determinada época, eu descarto o que está acontecendo agora. Isso. Eu acho que essa é mais uma onda, e na realidade todos nós sabemos que não é. É verdade. Né? Acontece muito isso, né, do pessoa mais velha achar que é mais uma coisa desse menino novo, né, desse meu neto, né, que entrou na empresa agora cheio de ideia maluca, e às vezes tem essa dificuldade, né, e aí há esse conflito de gerações, né, que é tão importante resolver para que a empresa continue a crescer, senão ela pode quebrar, né. Estava conversando, vocês podem inclusive ver no nosso jornal, a Tribuna, na nossa edição especial de Empreendedorismo Capixaba, outras pessoas que também falaram sobre o assunto. O Cláudio Tosta fala sobre a questão da briga de gerações, né? Dos conflitos de gerações. Então, assim, qual é o momento de a gente conversar e ouvir para compreender, e não só ouvir para debater ou para impor cada um a sua vontade ou a sua ideia, né? Então, um grande problema é esse conflito de gerações, né? Você falou e eu lembrei que tem uma questão que na empresa familiar ela acaba acontecendo com muita facilidade. As relações, elas se sobrepõem ao business, ao negócio. E numa empresa profissionalizada, isso não acontece. Acontece de um profissional ou outro, né, Mônica, fazer isso. Mas eu acho que o grande cuidado é não deixar que as relações sejam... porque as relações familiares, elas são importantes. Né? Então, a gente carrega essa importância de valor para dentro da empresa, para o negócio. Sim. Não separa. Quando a gente faz isso, o que acaba? O negócio cresce como um negócio familiar, que a gente fala, né? Porque é um negócio familiar, tem gente que está aqui há 20, 30 anos, o seu fulano já defasou, não faz um curso, mas ele é de confiança. Olha as armadilhas. Complementar isso aí, porque realmente uma empresa como a nossa tem 70 anos, além da minha mãe, eu também tenho outros funcionários que estão na empresa 30, 35 Daquela anos. época, né, amor? Então você não somente tem que convencer o familiar, mas assim também os funcionários que estão lá há mais tempo, porque você é da família, mas você está chegando no negócio agora. Os outros funcionários, mas peraí, quem é essa pessoa? Estou aqui há tanto tempo e sempre fiz dessa maneira. Então é meio que você tem que se provar como eficiente e que está entendendo e que está fazendo uma diferença para poder conquistar um espaço ali também. Não dá para ser só filho do dono, você tem que ter o seu espaço profissional também. Mas aí a gente tem uma inversão, que algumas empresas, porque elas trazem essa questão do relacionamento em detrimento do negócio, eu começo a criar cargos para pessoas. Eu não faço uma descrição de perfil. Eu crio uma diretoria de sei lá o quê. O que eu faço com fulaninho que não tem um cargo? Eu vou mandar ele. Vamos criar um almoxarifado para ele coordenar a coordenação de almoxarifado, que era o tamanho de uma sala. Sabe? Porque ele tem que ter um cargo. Então, isso eu acho que é muito difícil. Essa briga entre o negócio em si, o que o negócio precisa e o que a família precisa. E mostrar para essas pessoas que precisa ter qualificação, não basta ser herdeiro, né? Precisa ter qualificação para o cargo. Se não tem, tem que ir buscar, não é isso? Tem que buscar a qualificação. E se você não tem jeito, aquele seu filho não serve, gente, ele não serve. Tá tudo bem, né? Exato. Eu acho que não é nem a qualificação. Eu vou botar aqui uma formiga no seu doce. Eu acho que você tem que saber o que o seu negócio precisa para existir. Quais são as funções que ele precisa para existir no tamanho que ele tem e ter pessoas que atendam a essas funções. Porque hoje em dia, com o que a gente tem no mercado, nem sempre você vai ter o melhor talento tirado de uma universidade.
É verdade. Sabe? Então não é sobre qualificação, mas é sobre estar apto para realmente fazer a entrega que aquela função necessita dentro de uma visão sistêmica do business. E como é que os sócios, no caso, vão ter essa compreensão real de que aquele filho ou aquele neto, ele serve realmente, ele atende realmente à demanda da empresa? É o inverso daquilo que você estava falando, que a gente que fala que é tão nocivo para as empresas, que é vou criar um cargo para o cunhado, criar um cargo para a nora, sem a pessoa nem ter noção do que é aquilo ali. Eu acho que o inverso é que tem que acontecer. Você, de repente, começa a trabalhar na empresa, começa a trabalhar em algum determinado cargo e começam as entregas. E aí Você vai identificando o potencial. É isso? Você vai desenvolvendo o seu potencial ao mesmo tempo que a equipe vai criando uma confiança em você e nas suas entregas. Eu acho que para dar certo tem que ser esse o caminho, não o inverso, senão fica complicado. E aí sim, tem problemas. Claro que você vai ter problemas, porque às vezes é uma sociedade. Aí é o que você falou, é o filho de um dos sócios que todo mundo tem filho na empresa e ele é o único que não está lá. Então, como é que você faz para diminuir o ruído que isso causa? Você cria processos que são isentos. Você cria processos que não têm a ver com a pessoa, mas tem a ver com o perfil dela. E aí, o fulano não tem? Então vamos ver qual é o perfil dele, se ele pode se encaixar em qualquer outra atividade dentro da empresa. Para não entrar numa saia justa e resolver o problema. Exatamente. Né? Tá certo, gente. Olha, o assunto é extenso, é vasto. Nosso tempo está acabando. Eu queria que vocês fizessem as considerações finais aí, porque senão você sabe que 3 mulheres conversando, a gente fica aqui até amanhã. Verdade. Eu vou começar, então. Eu acho que o Brasil, ele é extremamente criativo. Acho que o brasileiro é um exemplo para o mundo de que ele se vira. E aí ter uma empresa familiar, como a gente teve um boom, eu acho que há mais ou menos 30 anos atrás, vamos colocar assim, né? 20, 30 anos atrás, tivemos um boom de microempresas, incentiva microempresas, artesãos, enfim. Eu acho que não pode desistir, sabe, Suzana? É difícil, tem um começo que causa um ruído, né, Mônica? Mas persista, vá buscar ajuda, tem tanta ajuda no mercado, vá buscar ajuda, não interessa o tamanho do seu negócio, comece com ele direitinho, porque começar arrumado é melhor do que começar desarrumado e querer arrumar depois. Começa ele já com processinho, começa ele já com função. André, mas sou eu e meu marido, não tem problema. Você é o quê, ele é o quê? Com a função de cada um e vamos lá. Exato, né? Eu acho que é isso, não desistir. Mônica fala muito sobre essa persistência, né, Mônica? Tem que ter persistência. Eu acho que a persistência é uma das coisas mais importantes num negócio. E assim, eu acho que o Brasil tem... A maioria das empresas do Brasil são familiares, né? Desde pequenas até maiores até. Sim. Então, eu acho que hoje tem muito recurso para você ir buscar uma mentoria, uma profissionalização. Esse caminho tem que acontecer, porque senão a empresa familiar acaba. Por todas as coisas que nós já discutimos aqui. Falta de comunicação, mistura de papéis, não ter noção da profissionalização em si. Então, estar sempre buscando soluções para a sua empresa, para ela poder sobreviver a segunda e talvez a terceira, né? Se Deus quiser, a 4ª geração, né? Se Deus quiser, porque eu acho que quem tem uma empresa ou trabalha nela, e é isso que eu falo para os meus filhos agora, que seria a 3ª geração, né? Ou você trabalha nela, ou você ainda tem que entender dela para ser acionista. Porque vai fazer o quê? Vai jogar fora? Vai abdicar, falar, não quero, vou virar as costas? Não é possível. Ou é uma coisa ou outra. Então, decida em que ponto que você quer estar. Se você não quer estar no dia a dia da empresa, beleza, mas você ainda é sócio e você precisa saber o mínimo de negócios, né? De administração. Como que você vai se envolver, né? Você não vai jogar a empresa fora, nem vai dar para os outros, né? Exatamente, né? Tem que saber o que está acontecendo nela. Tá certo, gente. Olha, tem muito ensinamento aí, tem muita coisa para fazer, para estudar, né?
não desistam. Tá aí o recado dessas duas gigantes. Muito obrigada. Semana que vem a gente volta com mais uma pauta do empreendedorismo capixaba, mulheres que inspiram. Até lá!